Meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos e me formei em 2021, né, no finalzinho do ano. A minha formatura ela foi meio atrasada já. Eu brinco com os meninos que a gente fez até o 13º período, porque a gente se formou durante a pandemia, não pôde ir ninguém, a gente se formou na secretaria, sem ninguém do lado, sem muita cerimônia, até porque as pessoas estavam se formando meio que a toque de caixa, né, na época da pandemia. E aí, nesse finalzinho, a gente se forma e começamos a projetar o que a gente tem hoje de consultório, né? Hoje eu tenho uma clínica, atendo presencialmente em Uberaba e em Nova Ponte, e também em Minas Gerais. E também atendo online o Brasil inteiro, através da clínica que a gente construiu, que foi projetada enquanto a gente ainda estava no 9º período fazendo os estágios. Nem um pouco ansiosos, né, para a gente já começar a construir isso aí desde cedo. Minha faculdade, eu tive muita sorte de estudar numa faculdade que me propiciou a fazer vários estágios, né? A gente fez estágios, na época, eu acho que eram 8 ou 9 estágios obrigatórios. Eu fiz estágio na área hospitalar, estágio na área clínica. Na clínica tiveram alguns desdobramentos, porque a gente fazia psicodiagnóstico, que é a aplicação de teste para poder fazer diagnósticos de pacientes. Eu fiz também o grupo psicopedagógico, que é quando você trabalha com a criança as questões relacionadas à pedagogia e à psicologia, quando já se tem um diagnóstico comprovado. Fiz também a clínica breve, que é essa clínica que a gente vê em plano de saúde, mas de uma forma muito diferente, que eu tive a oportunidade de ver, porque essa clínica que a gente vê em plano de saúde hoje em dia, ela é muito voltada para TCC, né? É muito voltada para resultados rápidos e para, às vezes, até um não aprofundamento daquilo que se está enquanto motivo principal ali da pessoa estar consultando. A clínica breve que a gente fez na época da faculdade era uma clínica breve psicanalítica, que é uma coisa que a gente não vê em muitas faculdades, até porque a psicanálise, ela leva um tempo para você abordar certos assuntos com o paciente, leva um tempo para a gente adentrar dentro daquela problemática, mas como a gente era muito bem assistido, a gente foi traçando planos de cuidado e planos de ação junto com esses pacientes de uma forma muito amorosa, vínculos muito duradouros e que continuaram depois dentro da clínica escola lá da Uniub. Fiz também da clínica por abordagem, porque dentro da faculdade que eu fiz, a gente tinha um leque muito grande de abordagens, a gente teve a oportunidade de se encontrar com vários autores, com vários pensamentos, com várias formas de atuação dentro da clínica, né? E aí, no finalzinho, a gente tem um ano aí para trabalhar essa abordagem que nos brilham mais os olhos, né? A gente sai meio que formado até nessa briguinha de abordagem, né? Porque existe isso muito dentro da psicologia, de você meio que competir de abordagem para abordagem, até que você entende que é tudo cuidado, né? Fiz também RH, tanto dentro do grupo de saúde presencial RH, tanto dentro da empresa escola, quanto dentro de empresas formais, né, fora já no mercado de trabalho. Tive o prazer de fazer um ambulatório, porque poucas faculdades dão essa opção de você fazer atenção à saúde primária, secundária e terciária, dentro da promoção de saúde, dentro do cuidado também com o paciente que já está acamado dentro do hospital, jurídico e, assim, apesar de mostrar esse leque inteiro de opções que a gente tem, é bom para a gente ter esse primeiro contato com aquilo, né? E a gente sempre foi muito bem assistido pelos nossos supervisores, mas também dá uma certa confusão na nossa cabeça quando a gente fala assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu estou saindo da faculdade? A minha primeira opção foi recursos humanos, até porque dos primeiros estágios que eu fiz foi esse, eu fui contratada direto pela empresa, depois fiz uma troca de empresa, mas o que sempre me brilhou os olhos foi a clínica. A clínica a gente resolveu fazer entre amigos. E a ideia sempre foi fazer uma clínica voltada ao cuidado completo com a pessoa.
Dentro da esquizoanálise, que é a minha abordagem que eu escolhi desde o nono período, a esquizoanálise, ela vê o ser humano como um todo, né? Qualquer problema, ele é pluricausal, ele não existe uma causa específica para aquele problema. Dentro da psicologia social também, que a gente estuda muito isso dentro da esquizoanálise, já atuei dentro da psicologia social também, a gente começa a ver que as instituições que a pessoa frequenta, que ela é criada, a forma que essa pessoa se posiciona no mundo, através da sua família, através do seu emprego, através da faculdade que frequenta, através de todos essas inserções que essa pessoa tem no âmbito social, elas vão refletir dentro do consultório, né? E aí se mostra um todo, né, quando a gente vai para essa atuação. Porque a psicologia, apesar dela ter muita teoria, apesar de você ler vários textos durante a faculdade, durante a sua formação, durante a sua pós, durante os seus atendimentos, a psicologia não é uma profissão que você vai ter um resultado, vai ter uma bula, falando, seu paciente está angustiado hoje porque deu alguma coisa errada no trabalho, você vai falar isso e isso para ele. Não existe isso dentro da psicologia. Não existe uma planilha de Excel para você ir lá e configurar o que você vai fazer. Então, a gente tem que ir meio que pelo vínculo, pelo sentimento, pelo afeto que vai reverberando dentro dessa relação. A psicologia, ela é uma profissão de relação. Isso não só no âmbito clínico. Em qualquer âmbito que você for atuar, ela é uma profissão que reverbera as relações e as afetações que estão ali, até dentro do RH. Porque quando você se insere dentro do RH, você não está ali só para poder fazer o trabalho burocrático, tá ali. Você está ali para cuidar da saúde do trabalhador. Você está ali para fazer o processo seletivo, e enquanto você está fazendo o processo seletivo, mesmo que não seja uma ação de cuidado, você tem que demonstrar afeto para aquela pessoa que você está vendo pela primeira vez. Aquela pessoa, ela vai falar intimidade para você, que ela, às vezes, ela não fala em outro lugar, né? Quando você vai fazer processo seletivo, por exemplo, de profissões que são mais operacionais, dentro de uma fábrica, são pessoas que chegam ali, às vezes, desempregadas de muito tempo, né? A gente vem aí por um período pandêmico que deixaram vários desempregados e que causaram uma grande mudança dentro da saúde mental da população. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ir aberto para a escuta, né? E para saber como que aquilo vai se dar a partir dessa escuta que a gente faz. E é engraçado que as escolhas que a gente vai tomando, ela faz parte da nossa subjetividade também, né? Eu falo sobre essa construção de subjetividade no sentido de que quando a gente se conecta com o outro, quando a conexão começa a passar, que você consegue estabelecer ali, quanto mais verdadeira, mais empática, mais permeada por afeto, mais ela vai mexer com o nosso interno também. Porque enquanto a gente está atendendo o outro, a gente está projetando a nossa escuta, a gente está fazendo mudanças em nós mesmos. Né? A gente está sendo impactado por aquilo, a gente está sendo impactado por aquele problema, e acaba que a gente tem mudanças no nosso aspecto de vida por aquilo que a gente atende. Por isso que é tão importante, durante esse processo, a gente estar em terapia e estar em cuidado também, né? Esses dias para trás eu estava conversando com um dos meus sócios, a gente falando, não, porque às vezes a gente sai do atendimento e a gente sai muito angustiado. Eu falando assim, a gente tem que se cuidar, porque quem é que faz o palhaço rir? Porque se a gente não se cuida, o cuidado não vem com a gente primeiro, a gente não consegue estabelecer nenhum tipo de ação de cuidado. Né? Se a gente não cuida das nossas afetações, das nossas problemáticas, não tem como não ser encostado pela dor do outro, sem que isso reverbere em algo ruim para você também. Né? E apesar dessa dificuldade toda, porque é difícil, é uma profissão gostosa, mas é uma profissão difícil de você ficar muito tempo durante o dia atendendo, por exemplo. Você pega 6 pacientes durante o dia, que 6 horas de trabalho dentro de CLT seria pouca coisa, né? 4 horas seria, né, uma média de meio expediente. Quando você atende vários pacientes durante o dia, você fica exausto, né? Você fica sugado por aquilo.
Então, o cuidado nessa fase, ele é muito importante, né? Até para a gente conseguir colocar a nossa afetação para fora, e de forma que isso não constrange o paciente do que ele está falando, está afetando a gente, né? E aí, no meio disso, qual que é o papel do psicólogo? O psicólogo, ele cuida. O psicólogo não tem outra função dentro do setting terapêutico, além do cuidado, né? E por ser essa profissão de cuidado, a gente tem que estar pronto para escutar muita coisa. E saber escutar isso, né? A gente é uma profissão de comunicação. A gente tem uma mensagem, a gente tem um receptor, a gente faz intervenções o tempo todo. E a gente cuida muito dos ruídos que acontecem dentro dessa relação. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre Pichon Riviere, ele é um psicanalista argentino que fala muito sobre o processo grupal. A teoria dele é sobre o processo grupal. Então, mesmo ele atendendo uma pessoa unicamente dentro da clínica, ele não está preocupado apenas com aquele indivíduo. Ele está preocupado com o grupo. Como que as afetações dessa pessoa está refletindo dentro do grupo que ela habita e como as afetações desse grupo estão refletindo nessa pessoa. E o Pichon, a teoria dele é baseada no vínculo, né? E o vínculo é uma coisa que, quando a gente está lendo, ele tem milhares de definições teóricas, mas eu lembro muito quando eu estava na faculdade ainda e eu escutava sobre vínculo, sobre vínculo, sobre vínculo, e eu nunca entendi aquilo de forma prática, né? E quando eu atendi meu primeiro paciente, eu lembro de olhar para o meu supervisor e falar: agora eu entendi o que é vínculo. Você começa a gostar do seu paciente. Você gosta daquela relação. Você se sente ansioso para aquele encontro. Você quer saber como que aquilo reverberou fora. Porque o consultório, ele é apenas um pequeno espaço do nosso trabalho. Apesar de ficar aqui 50 minutos e você sempre tem contato com seu paciente durante a semana, principalmente quando os processos estão mais delicados, o que vai acontecer fora do consultório é muito mais importante do que acontece dentro. Porque é a forma que as coisas que estão acontecendo dentro desse vínculo, dentro desse setting, estão impactando dentro da realidade desse paciente. Porque é isso que a gente procura fazer dentro da nossa profissão. É cuidar dessa saúde mental dessa pessoa, estabelecer vínculo, cuidar dos parâmetros que essa pessoa tem de cuidado, formar redes de apoio para que essa pessoa consiga transitar na vida de forma saudável. A gente fornece ferramentas, a gente constrói ferramentas. E para essa pessoa conseguir colocar ela dentro do seu cotidiano. De nada funcionaria o consultório se essa pessoa não saísse daqui ferramentarizada. Clínica não é para você ficar 10 anos de análise. Clínica é para você ficar enquanto você está construindo ferramentas. E aí, a partir do momento que você vê que o paciente está começando a sair, está começando a colocar em prática as coisas que ele aprende dentro dessa relação, está na hora de soltar a mão. O Pichon, ele fala uma frase muito importante, que é sobre a gente não ser líder da resistência do nosso paciente. Porque, às vezes, a gente fica com medo de fazer certas intervenções. A gente fica com medo de falar certas coisas. A gente fica ali dentro do... Nossa, se eu falar isso está muito delicado. Nossa, se eu falar isso, o paciente não volta mais. Mas como que a gente pode fazer essa intervenção, mesmo que às vezes ela seja munida de uma certa violência necessária, que é um termo que o Barenduit usa muito, de forma amorosa e afetuosa, de forma que esse paciente consiga chegar a uma conclusão do seu próprio comportamento, da sua própria afetação, da forma que ele coloca esse vínculo, né? E isso a gente só consegue ver quando a gente faz essa análise do todo. Quando a gente começa a conseguir expandir isso, né? E somente a teoria dentro desse processo não é satisfatória, porque às vezes a gente fica tão preso às nossas teorias, tão preso às nossas
técnicas, tão presos ao que a gente aprende dentro da faculdade, que a gente aprende na pós, que a gente esquece que a gente pode ser livre dentro da clínica. A gente esquece que a gente pode deixar ser afetado também, né? E é uma profissão sensível, é para a gente colocar essa sensibilidade para fora. É uma profissão em que a sensibilidade ela é valorizada, né? E nesse mundo que a gente se encontra hoje, a sensibilidade, ela precisa ser descascada. É quase como um processo de descalque mesmo, sabe? De desconstrução o tempo todo e de construção de um novo. A psicanálise fala muito disso. Sobre a gente poder derrubar os axiomas, as barreiras que nos impedem para a gente construir algo novo. Para a gente construir novas linhas de potência, para a gente conseguir transitar entre os ruídos, entre as lacunas, entre as brechas que vão nos dando. E para conseguir abrir essas brechas também, né? Porque às vezes o paciente ele está ali só te olhando, concordando com você, e demora para ele entrar no processo. E é um processo de paciência também. Porque a pessoa que está abrindo as dores dela, ela não queria estar fazendo isso. Né? A maior parte das pessoas ou chega derramando para você diretamente o problema, quase como uma exposição completa de si e sem conseguir se dar contorno, porque nós também temos precisamos dessa predisposição de dar contorno para aquilo que está sendo derramado. E também é uma profissão que tem que fazer algumas quebras para a gente conseguir entrar, né? Quando a gente faz essas quebras, é quando a gente consegue entrar, quando começa a jogar luz, quando a gente começa a ver as coisas correndo por outras linhas, né? Então, a gente precisa sempre combater essas visões estereotipadas que tem dentro da nossa profissão também hoje, até porque a psicologia e a saúde mental, elas tomaram um novo rumo para as redes sociais. Outro dia eu estava até vendo algumas coisas sobre como que uma pessoa melancólica se veste. Gente, pera, né? Eu acho que extravasar o máximo potencial de qualquer tipo de diagnóstico, né? E os diagnósticos estão muito fáceis para a gente hoje em dia, né? A gente fica vendo vídeo do TikTok e olha e fala assim, nossa, eu tenho TDAH, nossa, eu tenho ansiedade, nossa, eu tenho depressão. E a pessoa começa a se diagnosticar a partir daquilo, sem nenhum tipo de embasamento. Até porque quem a gente atende não é um diagnóstico. Eu fiz uma formação, assim que eu terminei a faculdade, em neuropsicologia. E a neuropsicologia, ela é uma formação para se fazer diagnóstico. Você testa o paciente através de testes já formatados, quantitativos e qualitativos. Quantitativos no sentido de, são amostragens gerais da população, né? E qualitativos são quando, apesar dessa amostragem, são testes que produzem muito mais reverberações do que aquela pessoa sente, do que apenas na cognição. E aí, quando você faz todo esse processo com o paciente e chega com uma finalização de um diagnóstico, de um transtorno, de uma depressão, de um TDAH, o que você faz com esse paciente não é taxar ele, não é carimbar na cabeça dele e falar assim, nossa, pronto, você tem uma depressão, você tem um TDAH, vai se medicar que melhora. Porque o que a gente quer fazer com essas pessoas é dar ferramentas a partir do diagnóstico delas, né? O que a gente precisa é ter o cuidado de não só taxar, mas mostrar o que se apresenta naquele momento, porque a gente sabe que a maior parte dos diagnósticos psicológicos, eles não são constantes. A gente faz um recorte do momento que a gente está atendendo aquele paciente. Então, você mostra para ela o que está acontecendo com ela naquele momento e fala, é isso. Mas, a partir desse tipo de cuidado, tem esse tipo de melhora. A partir dessas ferramentas que a gente pode começar a construir, a gente pode dar qualidade de vida. A gente pode mostrar que, apesar dos pesares, a vida funcional e a vida produtiva do paciente, ela pode acontecer com qualquer tipo de diagnóstico,
Porque a gente é muito diferente dentro da nossa subjetividade. E taxar por taxar é você colocar a pessoa dentro de um espectro de separação da sociedade, né? Pichon não, desculpa. Foucault vai falar na História da Loucura, os meninos da história estão até aqui, porque eu estou fazendo faculdade de história. Acho que a Duda e o Patrick, as palavras que mais saem da minha boca durante o curso é Foucault fala isso? Porque eu leio muito Foucault. Mas na História da Loucura, o Foucault ele vai fazer o trajeto de toda essa forma que a gente enxerga a saúde mental, né? Então, a gente sai de uma visão completamente manicomial para hoje, que é uma situação de cuidado que ela é para o cotidiano do paciente, né? O CAF está aqui não é para substituir o manicômio, é para criar novas formas de cuidado. Porque se fosse só para substituir, a gente cercava de outra cor e pintava os muros, né? E o que a gente vê hoje dentro da saúde mental é que o restou do manicômio não foi só algumas formas de cuidado, foi ele inteiro. Existem CAPs que estão levantando os muros. Isso é um absurdo. Porque já foi comprovado que esse tipo de cuidado não oferece nenhum tipo de melhora dentro da saúde do paciente, né? Muito pelo contrário, debilita mais. A gente tem o exemplo que teve aqui em Minas Gerais, em Barbacena, que era um hospital psiquiátrico em que as pessoas eram colocadas lá, Deus dará, né? Presos políticos, mulheres que engravidavam fora de casamento, crianças que nasciam com problemas mentais, todas enjauladas e sendo constantemente colocadas a serviço de torturadores, porque isso não é cuidado, isso não é medicina, isso não é psiquiatria, isso não é psicologia, isso é tortura. Pessoas que eram treinadas dentro da limpeza para dar choque em paciente. Isso é um absurdo e isso a gente não pode deixar acontecer de novo, né? E é criar outras opções de cuidado. E como que a gente cria isso? Dentro de CAPs, a gente pode atuar dentro da arte-terapia, que a gente já viu com a Nise da Silveira que funciona. Existem até trabalhos comparativos entre pacientes lobotomizados e pacientes que eram tratados somente com arte-terapia, como a arte-terapia produz melhora dentro desses pacientes. A gente pode trabalhar escuta, a gente pode trabalhar grupo, a gente pode trabalhar música, a gente pode trabalhar o corpo, a gente pode trabalhar formas dessa pessoa, apesar das condições médicas que ela tem, como ela pode se inserir dentro do mercado de trabalho, como que essa pessoa pode melhorar dentro da saúde da família dela, como que a gente pode tratar a mãe e o pai desse paciente para que eles estejam em condições para cuidar dos seus filhos, como que a gente pode atuar junto com a família, porque o cuidado dentro de CAPs, ele não pode ser só focal no paciente, e ele não pode ser só focal dentro da psiquiatria, né? A maior parte dos CAPs hoje, eles atuam dentro de equipes multidisciplinares. E é o que a gente deveria fazer também dentro dos outros lugares que a gente atua, né? Não é só levar o nosso saber, porque só a psicologia, ela não dá conta da saúde mental. Só a teoria, ela não dá conta da saúde mental. O que a gente precisa é ter uma sensibilidade de sempre buscar novidade, né? Às vezes a novidade, às vezes o que a gente precisa não está dentro dos livros de psicologia. Às vezes o que a gente precisa está dentro da filosofia, está dentro da sociologia, está dentro da administração, quando você está falando de RH, está dentro de vários outros aspectos da TO, que a gente não busca saber como que aquilo funciona, né? E a gente precisa ter essa sede de buscar e de procurar outros lugares para aprender. A psicologia não é uma profissão para quem quer ficar sentado e falar assim, já sei o suficiente, porque nunca vai ser o suficiente. Um amigo meu está terminando o mestrado dele, e em uma das entrevistas que ele fez, ele entrou em contato com um psicólogo pichoniano. E esse psicólogo, ele buscava aprender, inclusive, na literatura.
E a literatura está aí para nós todos, né? A gente tem que sempre buscar essa visão. Eu converso muito com os meus pacientes sobre série, indico livros, indico filmes, que fazem parte da exemplificação daquele processo, por exemplo, né? E eu acho que depois que a gente começa a fazer esse reposicionamento de lentes, a gente passa a analisar tudo na nossa vida. A gente nunca mais assiste uma série sem pensar assim, nossa, isso é só uma abstração boba. A gente passa a ver psicologia em tudo que a gente vê. Tudo que a gente consome, tudo que a gente reverbera nas nossas relações, em tudo. É até um pouco complicado, por isso muita terapia. Mas a gente passa a ter essa nova visão de mundo, né? E essa visão de mundo que a gente tem, ela precisa ser composta por outros olhares. Porque a psicologia, ela, se você for estudar, ela é muito recente, né? Dos moldes que a gente vê hoje. A psicologia, ela era muito ligada à psiquiatria antes de Freud, muito ligada a resultado, muito ligada à testagem, à amostragem, a como que se condiciona o ser humano, né? Ela passa a ser essa psicologia sensível, analítica, a partir da psicanálise, né? Ela passa a ter esses critérios de escuta a partir da psicanálise com o método freudiano. Então, apesar de ter sido no início do século passado, a gente ainda está aprendendo muito sobre esse processo, né? E eu acho que buscar esses outros lugares de conhecimento, até mesmo quando a gente está lendo sobre. Uma das formas que a gente usa muito de estudo aqui dentro do consultório, porque a gente tem os grupos de estudo formados só por nós aqui, para a gente conseguir dar conta dos casos e também porque a gente tem projetos mais para frente de abrir grupos de estudo de formação. E aí, quando a gente pega um livro de Deleuze e Guattari, de Freud, de Lacan para ler, uma das coisas mais interessantes que se tem para ler nesses livros são as notas de rodapé. Né? Freud não tirou o complexo de Édipo do nada. Édipo existe desde da Grécia Antiga, né? E como que a gente sabe sobre complexo de Édipo e a gente não entende a história do Édipo? Como que a gente estuda sobre o complexo de Édipo, sendo que a gente nunca pegou Sófocles para ler? A gente precisa ter esse contato com a raiz do que a gente está estudando, com a raiz do que essas pessoas construíram, até para a gente conseguir construir a própria criticidade do nosso pensamento, né? E aí, dentro desse cenário que a gente se encontra hoje, a psicologia, ela mudou muito, né? A gente saiu de um contexto pandêmico, em que as ansiedades, elas estão muito características desse contexto, né? As pessoas ainda sentem muito medo de se estar em conjunto, se sentem amedrontadas com muita gente, estão se normalizando novamente, né? Muitas perderam familiares, algumas passaram por dificuldades financeiras. Então, o cuidado muda muito a partir dessa ótica, porque as pessoas começam a ficar meio paranoicas, né? E não só pelo Covid, a gente está em contexto de evolução climática. A gente nem fala mais sobre efeito estufa, né? Antes de começar a palestra, eu estava conversando com a Rose, aqui em Minas, está fazendo quase 40 graus, na sombra. Então, a gente começa a ficar preocupada até como que vai ser o amanhã do que a gente está cuidando, né? Fora isso, houveram muitas mudanças de trabalho. Porque antes, o mercado de trabalho, ele era completamente voltado para o trabalho presencial. E aí, como que essa pessoa que trabalhou a vida inteira, no meio de muita gente, começa a trabalhar, de repente, dentro de casa, só ela em uma tela? Como que essa pessoa que trabalhava fora de casa e que conseguia ter contatos com outras pessoas no seu cotidiano, consegue estabelecer outro tipo de rotina com a sua família, sendo que ela está ali presente o tempo todo, sem conseguir fazer nenhum nem outro, né? Porque enquanto você está trabalhando, tem um menino gritando. Enquanto você está cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando de esposa, ou então da família, realmente, dos pais, você está com alguma demanda de trabalho.
Então, transita muito, né, o mercado de trabalho nesse momento, e a gente tem outras formas de olhar para isso e como que se impacta na vida do ser humano. Tem um livro muito interessante que se chama A Sociedade do Cansaço, de um autor coreano chamado Byung-Chul Han, que ele vai falar sobre como essas mudanças no mercado de trabalho mudaram completamente a ótica do adoecimento do ser humano. Porque a gente sai do século XX para uma época de adoecimento que era completamente viral, e hoje com as vacinas os vírus diminuíram muito, né? Apesar da gente sair do contexto de pandemia de Covid, hoje a gente se vê dentro de um cenário de uma proliferação muito maior de doenças mentais. Então, a gente tem pessoas trabalhando até exaustão, e aí começam a eclodir pessoas com burnout. A gente tem pessoas que não conseguem se adaptar novamente à escola, à faculdade e atenção, porque as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu lembro que no início da faculdade eu li um artigo sobre o tempo de tela que uma criança conseguia prestar atenção, né? Que era um artigo muito interessante, falava muito sobre a propaganda infantil. Como que essas propagandas tiveram que ser cortadas de dentro da grade, como que isso impactava no crescimento da criança. E falava sobre uma atenção voltada a 2 minutos. Hoje, tem estudos que levam a crer que crianças não conseguem prestar atenção em uma coisa durante mais de 15 segundos. Por conta de TikTok, por conta de internet, porque as informações estão sendo muito rápidas, né? É só olhar a forma que a gente está consumindo as coisas hoje em dia. A gente não faz mais uma coisa separada. A gente não tem mais a propensão a deitar na cama e escutar música, por exemplo. A gente nunca está fazendo uma coisa só. A gente sempre está fazendo 3. A gente está estudando, escutando música, conversando no WhatsApp, aí olha o feed do Instagram, aí alguém te chamou, você vai prestar atenção no que a pessoa está falando, e está fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo, e isso cria uma desatenção muito grande, né? Porque o que a gente fala dentro da neuropsicologia é o seguinte: a gente nasce com uma propensão genética para ter certo tipo de transtorno. O que vai causar esse transtorno? É só o fator genético? Não. O ambiente, ele é primordial para a reverberação de qualquer tipo de transtorno. E aí, como que anda o ambiente em que a gente vive? E como que essas doenças mentais estão se proliferando? E como que a gente pode cuidar desse cenário agora, né? Então, a gente começa a falar também sobre campos de atuação em que a psicologia tem braços para trabalhar. E para onde que a gente vai depois dessa formação? A gente quer atuar dentro das faculdades, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer estudar a fundo sobre esses fenômenos que estão acontecendo, a gente precisa estabelecer como que a gente vai entrar no mercado. Se a gente quer seguir essa carreira acadêmica, quer dar aula na universidade, fora para o doutorado, né? Ou então, não, eu decidi qual campo de atuação que eu quero mercado de trabalho, eu quero clínica, que formação buscar, né? Eu acho que na época que a gente na faculdade, a gente tem uma possibilidade de experimentação muito grande. Eu acho que estágio é uma coisa que a gente tem que fazer o máximo possível, porque é dentro do estágio que a gente consegue essa experimentação. Se a gente não experimenta, se a gente não vai para a prática, a gente não aprende. Porque, como eu já falei anteriormente, só a teoria não funciona. A psicologia é uma profissão de praxis. A gente precisa de teoria e prática andando junto, né? E se a gente não experimenta, se a gente não experiencia aquele contexto que a gente está querendo, a gente nunca vai conseguir saber se era aquilo lá que a gente queria fazer realmente. Até quando é para ser ruim, eu acho que a gente precisa experimentar. Por exemplo, eu odiava o estágio de jurídica. E eu odeio até hoje qualquer coisa que tenha a ver com jurídica. Não pelo contexto de atuação, mas porque chega em certo ponto que a gente não tem braço mais para ajudar o paciente, né? A gente tem ali conexões com o conselho tutelar, a gente tem conexões com o aporte jurídico, mas a gente não consegue ir tão profundamente dentro do processo do paciente. E a gente fica com vontade de fazer esse cuidado, né?
Mas, né, eu acho que são experiências que a gente precisa fazer. Eu tenho grandes amigas que fazem um trabalho excelente dentro da psicologia jurídica e só dentro da teoria não gostavam dentro daquilo que estavam estudando. E eu acho que acontece muito isso em qualquer área de conhecimento, né? Inclusive dentro de residências, inclusive dentro de atuações mais longínquas, até porque a gente pode mudar o tempo todo a nossa área de atuação. Eu acho que a gente, como a gente tem uma vida só, a gente tem muito pouco tempo para ser uma coisa só. A gente tem que buscar o tempo todo ter novas vivências, né? Eu acho que a gente precisa dessas novas experiências, a gente precisa criar vida em outros lugares também, além só daquilo que a gente faz, porque senão começa a se tornar automático. E quando a psicologia se torna automática, ela deixa de ser psicologia. Ela começa a ser só técnica, né? E como é importante a gente estar inserido de redes de cuidado dentro desse processo. O processo de formação, ele causa muita ansiedade. Ele causa uma desestabilização da gente também, porque a gente forma, a gente meio que perde o supervisor, e aí a gente fala assim, nossa, peraí, e agora, o que eu faço? Chegar paciente aqui com um caso muito escabroso, não sei o que eu vou fazer. Se chegar algum paciente aqui em surto psicótico, eu vou ter que sair correndo, porque não tem supervisor para poder falar diretamente, não tem, né, aporte direto. Como é importante a gente ter essas redes de cuidado durante esse processo. Eu tive, não sei se é a sorte ou se foi construção, de ter grandes amigos do meu lado durante esse processo, né? Como eu disse, a gente projetou muito bem a construção dessa clínica. E a partir dessa construção dessa clínica, a gente consegue se apoiar. O nosso grupo de formação, as pessoas que a gente mantém mais contato durante a faculdade, elas acabam virando esse grupo, né? A gente começa a perceber que a gente tem uma família que a gente nasce, né? A nossa família que é nossa mãe, nosso pai, nossos avós, né? Todo esse contexto. E a gente também tem uma família que é escolhida. Então, é a família que a gente se encontra e consegue se conectar dentro dessas ações de cuidado, dentro dessas ações de apoio, dentro dessas construções de conhecimento. E eu acho que a faculdade é o lugar para a gente fazer isso também, né? A gente fala muito hoje sobre construção de network. E network nada mais é do que vínculo também. Eu tenho contato até hoje com várias professoras minhas da época da faculdade, a gente conversa ainda, e é sempre um prazer tão grande encontrar com essas pessoas, mesmo fora da formação, mesmo fora do contexto de trabalho, porque sempre há uma troca muito legítima daquilo que se vive, né? Conhecer pessoas dentro do seu âmbito profissional te torna um profissional melhor, de certa forma. Porque você aprende também com as experiências desse outro, você aprende com os erros que esse outro comete, porque a gente erra. Vai ter dia que você vai fazer uma intervenção com o paciente que você vai sair brilhando no consultório. Tem dia que você vai fazer uma conexão com o paciente, você vai falar alguma coisa, você fala assim, putz, eu não devia ter falado isso. Eu devia ter ido por outro caminho. Como que eu poderia ter falado isso de forma mais carinhosa? E essas pessoas conseguem te dar esse aporte, né? E também a importância de uma supervisão dentro desses primeiros anos de formação, né? Porque a supervisão, ela te ajuda a olhar para o fenômeno de outra ótica, né? E te ajuda dentro da sua prática profissional. Aqui a gente, quando iniciou a construção da clínica, somos eu e o Matheus Barra, que formamos na mesma época. Tem o Matheus Pontes, que é formado há mais tempo, e o Felipe, que formou junto com a gente. E é uma conexão muito gostosa de se ter. Fomos para outras áreas de formação, eu fui para pós, o Matheus foi para o mestrado, o outro Matheus foi para filosofia, eu comecei a fazer uma nova faculdade, o Felipe está na pós. E quando a gente se junta, apesar da gente ter essa diferença toda, né, nas nossas áreas de formação, e semelhanças também, quando a gente conversa, é muito rico, porque a gente troca conhecimento, né? A gente consegue estabelecer relações em que o outro ensina,
né? Quando a gente começa a estabelecer essas relações horizontais, em que eu não estou embaixo, você não está nem em cima, estamos todos no mesmo plano, a gente começa a fazer trocas genuínas. E essas relações horizontais, elas são muito importantes até dentro do consultório. Porque a gente só consegue estabelecer vínculo com o paciente quando a gente fala, tá, ele tem o processo dele, eu também tenho o meu processo, eu não sou a rainha de Sabá, eu não sei tudo sobre teoria, eu não sei tudo sobre técnica, eu não sei tudo sobre a subjetividade desse paciente, e a gente vai construir junto. E junto que a gente vai sair desse lugar de angústia, de depressão, de ansiedade. Não é sozinho. O paciente, ele está o tempo todo atuando dentro do processo dele. A gente não salva ninguém. A gente está aqui para ser mediador de processo. Uma das coisas que a gente precisa aprender é escutar o corpo, escutar o que está se falando e conseguir colocar para fora o que a gente está sentindo também, né? E isso não só dentro da clínica. Dentro do RH, por exemplo, eu tive a sorte de encontrar administradores maravilhosos. Eu tive a sorte de encontrar economistas maravilhosos, que em momentos de grande afetação, às vezes tinham uma escuta muito mais preparada do que qualquer psicólogo organizacional. Porque trabalhar com pessoas é trabalhar com vínculo. A gente não consegue trabalhar com o outro sem essa relação de afetuosidade e de sensibilidade, e isso em qualquer profissão, né? Hoje, dentro da faculdade de História, com os meninos, a gente aprende muito sobre o que foi História, a gente aprende muito sobre ensino de História, a gente aprende muito sobre didática, né? Mas dentro da sala de aula, o que vai valer? É a relação que o professor tem com esse aluno, né? Você nunca vai conseguir ensinar para o outro se você não estabelecer relação. Você nunca vai conseguir impactar a vida do outro se você não conseguir estar aberto para estabelecer uma relação. Porque trabalhar com ajuda, porque a gente está construindo uma relação de ajuda. Você está aberto para ajudar, o outro estar aberto para ser ajudado, e essa relação e esse processo acontece no entre, né? São duas aberturas ali. E às vezes a gente se fecha para não mostrar muito do que acontece com a gente, muito do que se sente, para se tornar apenas um muro ali entre o paciente. Aí o paciente fala alguma coisa que você acha engraçada e você fica pensando, nossa, não vou rir, não vou rir, não posso rir. Ou então o paciente chora e você fica lá estático. Nem como se você estivesse jogando poker. Não é essa relação que você estabelece. Uma relação real é aquela que você consegue se colocar também dentro daquela relação. É uma relação em que você consegue falar, olha, aqui eu não concordo com o que está sendo feito. Ou aqui eu comemoro com o meu paciente sobre o processo que ele está levando, né? É sobre respeitar, agir de forma respeitosa com ele. É sobre você agir de forma amorosa. Spinoza vai falar muito sobre isso. A gente só consegue estabelecer relação com o outro a partir de uma ótica amorosa, de uma ética amorosa. São os bons encontros que produzem coisas boas. Do contrário, só produz mais adoecimento. Os maus encontros, eles só vão produzir mais feridas dentro dessa pessoa. O que a gente tem que fazer aqui é produzir sempre bons encontros a partir das conexões que a gente faz. Tá certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, gente.